Olá, eu sou o professor Henrique Litaif do canal Lógica Online e você está assistindo a aula Estudo dos Gases. E a primeira parte que nós vamos começar a estudar agora são as chamadas transformações gasosas. Por favor, a aula está iniciando agora, sugiro que pegue papel e caneta, anote tudo detalhadamente. Esse material ele é voltado para os tópicos Enem, principalmente. Então, ele vai seguir a sequência de assuntos voltados para tanto os materiais que vocês estudam na escola, material do ensino médio, quanto preparatório vestibular, tá bem? Então, vamos começar lá nossa primeira parte da aula. Uma das características mais notáveis dos gases são o que nós chamamos de compressibilidade e expansibilidade. Observe esse pequeno vídeo que está aqui embaixo, que os gases, eles são estruturas que nós estudamos lá no primeiro ano, que os três estados das matérias são sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, as moléculas estão muito próximas umas das outras, então as forças de atração entre elas são poderosas, são rígidas, formam estruturas rígidas, muitas vezes cristalinas, que nem um monte de Lego montado um em cima do outro. Seja como for, não há muitos espaços vazios entre as moléculas. E principalmente não há liberdade de movimento dessas mesmas moléculas. No estado líquido, você pode pegar, por exemplo, a água, né? Você pega a água no estado líquido, as moléculas elas têm uma certa liberdade de movimento. Naturalmente, há forças intermoleculares o suficiente para que elas permaneçam unidas. Mas há uma certa liberdade. Já no estado gasoso, pelo menos em termos ideais, eu já vou explicar o que significa isso, as interações entre as moléculas elas são quase... As forças intermoleculares, claro, entre as moléculas são fracas, muito fracas, ou quase inexistentes. E, portanto, elas ficam muito separadas uma das outras. E pelo fato de estarem separadas umas das outras, conforme vocês podem ver aqui no nosso videozinho, elas têm uma grande liberdade de movimento. Consequentemente, se você comprimir, colocar uma pressão, uma força de pressão em cima dela, o espaço entre as moléculas diminui. E no momento que você retira, ele volta à situação inicial. Porque as moléculas elas estão em constante, no estado gasoso, elas estão em constante movimento, livre, desordenado, caótico. E, portanto, quando nós formos trabalhar com gás, nós temos que usar essa definição aqui, chamado gás ideal. Olhem para cá. Existem dois tipos de gases, né, que nós chamamos de gás real e gás ideal. O gás real é o gás do nosso dia a dia. As três variáveis de estado que nós podemos trabalhar de um gás, antes de explicar o que é gás ideal, eu tenho que trabalhar com essas três variáveis de estado, elas são fundamentais que possamos entender o que é um gás. Elas são pressão, que é a força aplicada numa área, o volume, que é a capacidade, que é o volume que um gás tem ao ocupar o recipiente, e, é claro, a temperatura. Então, imaginemos um recipiente, que nós tenhamos aqui um recipiente. Esse recipiente está completamente fechado e ele tem moléculas de gás dentro dele. Essas moléculas de gás, vamos dizer que é um número de mols de um determinado gás qualquer. A questão fundamental é que os gases que nós vamos estudar nesse capítulo de física que nós estamos estudando no momento, são chamados de gases ideais. Por quê? Porque qualquer gás, na vida real, aqui no dia a dia, qualquer gás, quando sofre variação de pressão, volume e temperatura, ele muda a sua fase, ele muda o seu estado. Ele pode passar para o estado líquido, ele pode passar para o estado sólido. Por exemplo, você tem o gás liquefeito de petróleo. O gás liquefeito de petróleo é o gás de cozinha. O gás de cozinha, como o próprio nome já diz, está no estado líquido dentro da botija. É porque quando você aplica uma pressão muito alta num gás, as moléculas elas ficam forçadas a estarem mais unidas e acabam fazendo pequenas interações moleculares. E, portanto, o gás ele passa da fase gasosa para a fase líquida. Ou seja, dentro do nosso botijão de gás, pelo menos lá dentro, o gás está no estado líquido. A grande pressão, é claro, mas no estado líquido. Então, o que acontece nesse caso específico aqui? A questão é que, na vida real, quando você altera uma dessas três variáveis, pressão, volume ou temperatura, o gás ele pode, sob determinadas condições, deixar de ser gás, passando por outra fase. O gás ideal, que é esse que nós vamos estudar, nós vamos admitir que não importa quais variações de pressão, volume e temperatura ele sofra, ele continua sendo gás.
Dito isso, nós vamos relacionar os chamados estados de fase, ou pelo menos transformações gasosas. Vamos verificar agora. Sim, não esqueçam de anotar isso daqui, tá bom? Isso aqui são as chamadas variáveis de estado. Ficou claro? Ótimo. Vamos dar uma olhada na equação geral dos gases para ver como é que a gente vai poder relacionar isso. Como eu falei anteriormente, a equação geral dos gases se baseia na variação das três grandezas fundamentais para a gente verificar as transformações de gases. No caso, como a gente já falou anteriormente, vem a ser pressão, volume Talvez você já tenha estudado em química sobre transformações gasosas. Essas unidades de pressão aqui talvez não sejam estranhas para vocês. Essas unidades de pressão a gente pode utilizar atmosferas, o volume ele pode ser colocado em litros, e essa temperatura ela pode ser dada em Kelvin, que a gente já tinha estudado esse ano. A questão principal é que, a partir desse momento, nós vamos trabalhar com essas unidades, pelo menos na maior parte das vezes, relacionadas ao sistema internacional. Portanto, essa pressão ela tem que ser em Newton por metro quadrado. Esse volume nós vamos trabalhar em metro cúbico e a temperatura continua sendo a mesma. A temperatura em Kelvin. Não esquece que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273, caso ele não dê na hora esse tipo de informação. A equação geral dos gases é dada pela seguinte forma. Imaginemos um recipiente. Esse recipiente, no estado A, no início, ele tem uma pressão 1, um volume 1 e uma temperatura 1. E ele sofre uma transformação. Quando nós falamos sofrer uma transformação, significa que você muda as variáveis de estado. Muda o valor das variáveis de estado. Que no caso pode ser pressão, ou volume, ou temperatura, ou muda os três de uma vez. Então ele sofre uma transformação. E quando ele sofre essa transformação, ele passa para uma pressão 2, para o volume 2 e para uma temperatura 2. A equação que nós podemos utilizar é essa. Aqui, P1V1 sobre T1 tem que ser igual a P2V2 sobre temperatura 2. Cavalinho essa fórmula. PVT por total, VT por total. A grande questão aqui é que sempre nós vamos ter que igualar essas relações. Nós temos uma situação, e sempre será desse jeito, em termos de cálculo, é claro, nós vamos ter uma situação de antes e depois. E vamos relacionar isso nos exercícios. Agora, eu vou explicar a vocês quais são as três transformações gerais que nós vamos trabalhar nesses problemas, quais nós vamos identificar nos exercícios, está bem? Vamos lá agora. Como já falamos anteriormente, nós temos as três variáveis de estado, e elas se relacionam na transformação gasosa através da equação geral dos gases, que é P1V1 sobre T1, tem que ser igual a pressão 2, volume 2 e temperatura 2. As transformações gasosas, às quais eu me refiro, significam mudar, aliás, permanecer constante uma dessas variáveis, ou pressão, ou volume, ou temperatura, e mudar as outras. Quando você tem a chamada pressão constante, ou seja, no estado inicial e no estado final a pressão é a mesma, nós dizemos que isso aqui é uma transformação isobárica. Se você tem um volume constante, você tem uma transformação dita isocórica ou isométrica, ou isovolumétrica. E finalmente, se você tem temperatura constante, ou seja, no estado inicial e no estado final a temperatura é a mesma, você tem a chamada transformação isotérmica. Note que quando a gente fala dessas transformações gasosas, pode mudar as três. Isso aqui não se aplica a ela em um caso, só se aplicaria num caso, mas se nós tivermos pressão constante, vamos ter uma transformação isobárica. E se vamos ter um volume constante, transformação isocórica, e temperatura constante, isotérmica.
nós vamos ver agora detalhadamente essas três transformações e como elas se aplicam nos exercícios, está bem? Anotem tudo detalhadamente. Vamos lá. O primeiro tipo de transformação que nós vamos ver aqui é a transformação isobárica. Baros, pressão. Então, transformação isobárica ocorre é aquela que ocorre sob pressão constante. Significa, portanto, que a pressão do estado inicial e final é a mesma. Observe aqui para a gente poder entender. Tudo isso é baseado na equação geral dos gases que nós já estudamos. Imaginemos um recipiente, e dentro desse recipiente tem moléculas de gás. E elas estão numa pressão 1, volume 1 e uma temperatura 1. Elas sofrem uma transformação. Não esqueça que transformação, a gente fala, significa mudar uma ou mais variáveis de estado de um gás. Ele sofre uma transformação gasosa, passando para uma pressão 2, um volume 2 e uma temperatura 2. Como falei, transformação isobárica significa pressão constante. Ora, eu expliquei que na equação geral dos gases eu tenho P1V1 sobre T1. Isso aqui tem que ser igual a pressão 2, volume 2 e temperatura 2. Ora, se a pressão é constante, significa que a pressão 1 é igual à pressão 2. Portanto, se esses valores são iguais, eu posso simplificar aqui. A fórmula ficará da seguinte forma. Vai ficar V1 sobre temperatura 1. Isso aqui vai ter que ser igual a V2 sobre temperatura 2. Isso aqui é a chamada equação da transformação isobárica. Uma palavra de cautela. Eu não estou pedindo para decorar isso daqui. Eu estou pedindo para... O que você tem que saber fazer mesmo é a equação geral dos gases. E você tem que saber que, pelo fato de ter pressão constante, você vai cancelar essa pressão aqui e, portanto, vai ficar esse conjunto de variáveis. Na verdade, dê uma olhada aqui. Se nós tivermos aqui um gráfico, esse gráfico aqui, gráfico de volume pela temperatura, esse gráfico ele é diretamente proporcional. O que significa isso? Que na transformação isobárica tem um gráfico diretamente proporcional. Significa que quando o volume aumenta, a temperatura também aumenta. E o contrário é verdadeiro. Quando a temperatura diminui, o volume diminui. Essa transformação isobárica é conhecida também, anote aí por favor, esse nome é importantíssimo, como lei de Charles. Observe o próximo caso agora, nós vamos verificar transformação isocórica. Vamos lá? Transformação isocórica. Transformação isocórica é aquela que ocorre, é a transformação que ocorre sob volume constante. O que significa isso? Significa que das três variáveis de estado, a única que não vai mudar de jeito nenhum será o volume. O volume 1 e o volume 2, nas duas situações da transformação gasosa, permanecerá o mesmo. Mais uma vez, vamos lá. Nós temos um recipiente, e dentro desse recipiente tem moléculas de gás, que estão numa pressão 1, volume 1 e uma temperatura 1. E ele sofre uma transformação. O que significa sofrer uma transformação? Significa que eu estou mudando as variáveis de estado. Isso é uma transformação gasosa. Então ele vai ficar para uma nova pressão, uma pressão 2, um volume 2 e uma temperatura 2. A equação que eu ensinei para vocês, chamada equação geral dos gases, é dada pela fórmula P1V1 sobre T1. Isso aqui tem que ser igual a P2V2 sobre temperatura 2. Quando eu digo que é isocórica, é chamado volume constante, ou isométrica, ou isovolumétrica, guardem esses nomes, é importante também, significa que o volume 1 tem que ser igual ao volume 2. E se o volume 1 é igual ao volume 2, valor matemático igual, eu posso cancelar isso daqui. Então a equação vai ficar como? P1 sobre temperatura 1, isso aqui tem que ser igual a pressão 2 sobre temperatura 2. Isso aqui chama-se transformação isocórica para um gás. Essa lei, anotem por favor, esse nome é importante, é também conhecer essa transformação isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica, como lei de Gay-Lussac. Se nós formos analisar o gráfico dessa temperatura, nós temos um gráfico pressão em função da temperatura. E ele é uma função linear, diretamente proporcional. O que significa isso? Significa que quando eu aumento a pressão, a temperatura também aumenta. E quando a temperatura diminui, a pressão diminui. Qualquer pessoa que já usou uma panela de pressão sabe disso.
Ficou claro? A grande questão aqui é que o volume é constante. Volume constante, ele não muda, ele fica o tempo todo do mesmo jeito. Ficou claro? Vamos verificar agora a última parte agora, transformação isotérmica. A outra transformação que nós temos é a chamada transformação isotérmica. Transformação isotérmica é aquela que ocorre sob temperatura constante. Significa que das 3 variáveis de estado, duas vão mudar, pressão e volume, mas a temperatura permanecerá a mesma. Então, vamos tentar explicar isso daqui. Imaginemos um recipiente, dentro dele tem moléculas de gás. Eu tenho pressão 1, um volume 1 e uma temperatura 1. Ele sofre uma transformação, significa que essas variáveis de estado estão mudando para uma nova pressão 2, um volume 2 e uma temperatura 2. Na transformação isotérmica, é muito importante colocar, essa temperatura 1 ela vai ser igual à temperatura 2. A equação geral dos gases, a fórmula é sempre a mesma, P1V1 sobre T1. Isso aqui tem que ser igual a pressão 2, volume 2 sobre temperatura 2. A questão é que a temperatura é a mesma, então cancela aqui. Vai ficar como a fórmula? Vai ficar desse jeito, vai ficar P1V1 tem que ser igual a P2V2. Isso aqui é chamada equação para transformação isotérmica. O pulo do gato aqui dessa questão é que tem um detalhe muito legal com respeito ao gráfico dela, como é que se relaciona. O gráfico ele é muito característico. O gráfico pressão pelo volume, que são as variáveis que vão mudar, né? Então ele é desse jeito, ele é uma parábola. Essa parábola indica que esses valores dos gráficos eles são inversamente proporcionais. O que significa isso? Inversamente proporcional significa que quando a pressão aumenta, o volume diminui. Vocês lembram disso? Você pega um êmbolo de injeção, né? Você começa a pressionar o êmbolo, ele diminui o volume. E logo que você diminui, tira o dedo, né? Ou seja, diminui a pressão, o volume começa a expandir novamente. Então, pressão aumenta, o volume diminui. Pressão diminui, o volume aumenta. É relação direta. Isso aqui é chamada, essa lei, chamada lei de Boyle. Ela é muito importante, por exemplo, uma aplicação bem prática dela de um mergulhador, né? Um mergulhador, quando ele vai em um determinado tanque, vamos fazer um tanque aqui, bem bonitinho, de água. Aí o nosso hipotético mergulhador está aqui. Aqui a pressão é quanto? A pressão de uma atmosfera, que é a pressão atmosférica. Aí ele vai para o fundo do mar. Digamos que ele vai aqui para o fundo do mar. Para esse fundo do mar, digamos que seja uns 100 metros no fundo do mar. A pressão aumentou bastante. Digamos que vá para 10 atm. Isso aqui é um exagero, tá? Só estou tentando ilustrar. O que acontece? Conforme o mergulhador vai submergindo, ele vai respirando da mesma maneira. E a quantidade de ar que entra no pulmão dele... Bom, conforme mais fundo você se encontra, maior profundidade você se encontra, maior a pressão. E, portanto, o volume do gás que você respira diminui muito. Na verdade, na ida não tem muito problema não, nossos pulmões nem conseguem perceber a diferença. Mas a questão é que estão entrando mais moléculas de gás. Isso numa situação normal, é claro. Ou seja, na ida não tem problema. O problema é na volta. Quando o nosso intrépido mergulhador ele voltar para a superfície, vai acontecer isso daqui. A pressão vai diminuir e o volume vai aumentar. Então, todas aquelas moléculas a mais, elas vão ter espaço maior para se expandir. E se ele subir rápido demais, o pulmão dele vai explodir. Interessante, né? Bem que legal. Isso se chama doença de mergulho. É um problema muito grave. Hoje em dia existem várias técnicas para evitar esse tipo de problema, mas é a lei de Boyle no seu melhor estilo. Agora que nós terminamos essa parte aqui, eu vou passar agora uma série de exercícios que nós vamos entender e aplicar. É uma palavra de cautela para quem está vendo minha aula. Os exercícios são fundamentais para ver a aplicação da matéria. Como se interpreta, como se aplica, como fazer a bendita questão de vestibular. Portanto, o exercício é fundamental para podermos entender. Então, veja isso detalhadamente, tá ok? Obrigado, vamos continuar. Exercício de transformações gasosas, parte 1. Exercício 1, ele fala o seguinte. Calcule a variação de volume sofrida por um gás que ocupa inicialmente o volume de 10 litros a 127 graus Celsius, quando sua temperatura se eleva
isobaricamente, importante, se eleva isobaricamente para 327 graus Celsius. Primeiro vamos anotar os dados do problema aqui. Nós temos um gás ideal que ocupa inicialmente volume 1 de 10 litros, que ele fala. Há uma temperatura inicial de temperatura 1 de 127 graus Celsius. Antes, não esqueça que nós não trabalhamos com graus Celsius, nós trabalhamos apenas com Kelvin. Temperatura em Kelvin é temperatura em Celsius, 127 mais 273. Isso aqui vai dar, vou colocar aqui embaixo, 127 graus Celsius, significa 400 Kelvin. O volume, que ele fala bem assim, quando sua temperatura se eleva isobaricamente, isobaricamente significa pressão constante. Quanto que vale a pressão 1? Quando nós não sabemos, nós dizemos que essa pressão vale P. Eu sei que a pressão 2 também vale P, porque isobaricamente significa que a pressão é a mesma. Quando sua temperatura se eleva para a temperatura 2, 327 graus Celsius. De novo, essa temperatura não vale. A gente tem que colocar em Kelvin. Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 327 mais 273. Isso aqui vai ser igual a 600 Kelvin. Ele quer saber qual a variação de volume. A variação de qualquer coisa é o final menos o inicial. Então, a princípio, eu vou descobrir qual é o volume 2. E depois eu calculo a variação. Ficou claro? Então, esse aqui é o nosso problema. Quando ele calcula a variação de volume, a gente tem que lembrar disso. O que é a variação de volume? Variação de volume é o volume final menos o volume inicial. É isso que nós vamos tentar fazer. O volume inicial eu já tenho, que é 10 litros. Eu vou achar o volume final, agora fazendo meus cálculos. Qual a fórmula que eu vou utilizar? Equação geral dos gases. Vai ficar como P1V1 sobre temperatura 1 tem que ser igual a pressão 2, V2 sobre temperatura 2. No caso, como a pressão ela é constante, o que significa isso? Significa que é a mesma, então vamos cancelar. Isobárica. Vai ficar como cálculo? Vai ficar V1 sobre T1 tem que ser igual a V2 sobre temperatura 2. Quanto que é o volume 1? Volume 1, substituindo, né? O volume 1 é igual a quanto? O volume 1 é igual a 10, dividido pela temperatura 1 em Kelvin, 400, que é igual ao volume 2, que é, sabe Deus, multiplicado pela temperatura 2, que é 600. Corta aqui. Vai ser igual a quanto? V2 vai ser igual a 10 vezes 6, dividido por 4. Esse volume 2 vai ser igual a aproximadamente quanto? Aqui vai ser igual a 3, 2, 5 vezes 3. Esse volume 2 vai ser igual a 15 litros. A variação de volume, como eu falei anteriormente, a variação de volume é a diferença entre o volume final e o volume inicial. Então, essa variação de volume vai ser igual a quanto? O volume final foi igual a 15 menos o volume inicial, que foi 10. Então, essa variação de volume é igual a 5 litros. Bem interessante essa questão, né? Para fazer mais uma. Questão número 2. Ele fala o seguinte. A tabela mostra como varia o volume V de certa quantidade de um gás ideal em função da temperatura absoluta T. Observe a tabela. Quando o volume 10 a temperatura 50, 1575, 90, 450 Kelvin. Letra A. Determine o tipo de transformação envolvida. E letra B. Trace o gráfico dessa transformação. Essa aqui não é tão complicada, não. A questão principal desse problema temos que ver a razão. Como eu já expliquei anteriormente, quando nós fazemos aqui, a fórmula básica é P1V1 sobre T1, letra A, né? P1V1 sobre T1 tem que ser igual a P2V2 sobre temperatura 2. Obviamente aqui nesse problema, é em função que ele fala que o problema é em função pelo volume pela temperatura. Vamos admitir para todos os efeitos de cálculo que a temperatura ela é constante. Aliás, que a pressão ela é constante. Então vamos analisar apenas as variáveis que ele nos deu. Então vai ficar volume 1 sobre temperatura 1 tem que ser igual ao volume 2 sobre temperatura 2. O volume 1 é quanto? 10, temperatura 1 é 50. O volume 2 é quanto? 15, a temperatura é 75. Se nós fizermos uma relação aqui, vai ficar quanto? 1 sobre 5 divide por 5
aqui vai ser igual a quanto também? Aliás, dividir por 15, né? Vai ficar 1 sobre 5 também. O interessante é que se a gente fizer todas elas, 10 sobre 50, 15 sobre 75, 30 sobre 150, 40 sobre 200, 90 sobre 500, todas essas razões aqui vão dar 1 sobre 5. Consequentemente, significa que ele está sofrendo uma transformação isobárica. Porque quando a razão... Por que é isobárica? Isobárico, recapitulando aqui, isobárico significa pressão constante, óbvio. Mas como a gente identifica isso em experimento, em vida real? Quando a razão entre o volume e a temperatura nas transformações ela é constante. Porque forma uma reta, fica perfeito. Quando eu tenho essa reta, quando eu tenho essa razão, volume pela temperatura constante, significa que é uma transformação de que tipo? Uma transformação isobárica. Na letra B dessa questão aqui, ele quer o gráfico dela. Vamos lá. Gráfico de volume pela temperatura. Vamos fazer alguns aqui. Vou colocar aqui 10. Montando o nosso gráfico aqui, vai ficar como? Aqui vai ficar 50. Aqui vai ficar 15. Vai ficar 75 aqui pelo meio. 30, 150. 40, 200. E 90, 450. Embora o desenho tenha ficado um pouco feio, a ideia foi essa. Uma reta. É uma reta, se nós prolongarmos aqui, vai passar pelo ponto 00, teoricamente, né? Então, isso aqui é uma transformação do tipo isobárica, né? Pressão constante em todos os pontos. Vamos lá para a próxima. Questão 3, ele fala o seguinte. O gráfico representa a isoterma de uma certa massa de um gás ideal que sofre uma transformação a temperatura constante. Observe que o gráfico é um gráfico de temperatura constante, ou seja, uma isoterma, porque é um gráfico pressão pelo volume, em que o gráfico é uma parábola. O gráfico sendo uma parábola significa que ele é necessariamente inversamente proporcional, consequentemente é uma isoterma. Muito bem, determine nessas condições, essa vai ser a pergunta do problema, quanto que vale essa pressão de B e quanto que vale esse volume de C. Essas são as perguntas. Tá bom, vamos fazer, então, a aplicação disso e vamos ver como é que funciona. Tá? Primeira coisa que nós vamos ver, ele fala que a certa massa de um gás ideal que sofre transformação constante. Nessa questão aqui, na questão 137, nós vamos relacionar aqui esse ponto A com o ponto B, para poder achar essa pressão B aqui, tá bom? Como é que é o cálculo? PA, letra A, né? Vou chamar. PA-VA sobre temperatura A tem que ser igual a PB-VB sobre temperatura B. Rapidinho. Embora é lógico que o problema aqui, ele dá 3 pontos. Eles são 3 tipos de as duas transformações, de A para B, por exemplo, e depois de B para C. A questão é que nós vamos fazer sempre 2 pontos de cada vez quando você faz esse tipo de cálculo. É importante lembrar desse detalhe. Agora, quanto que vale a pressão de A? A pressão de A, vamos relacionar aqui. Pressão de A já temos, o volume de A também já temos. É uma isoterma. Se é uma isoterma, significa que a temperatura ela é constante. Cancelou aqui. Então, fica como? Quanto que é a pressão de A? A pressão de A foi igual a 5. Quanto que é o volume de A? O volume de A é 0,5, que é igual a pressão de B. Pressão de B, eu não sei quanto que vale, essa pergunta do problema, multiplicado pelo volume de B, é 0,8. Observe que é só leitura de gráfico, tá bom? Essa pressão de B vai ser igual a quanto? A pressão de B vai ser 0,5 multiplicado por 5, dividido por 0,8. Vai ficar 5 multiplicado por 0,5 dividido por 0,8. Essa pressão de B vai ser igual a quanto? Vai ficar 5 multiplicado por 0,5 é 2,5. 2,5 dividido por 0,8 vai ser igual a aproximadamente 31,12 atmosferas. Essa é a primeira resposta. A segunda parte da resposta, que nós vamos fazer agora, seria a pergunta do problema. Ele quer saber também quanto que vale o volume de C. Então, eu vou fazer o ponto A
com o ponto C, tá bom? Importante, a ordem não importa muito, todos eles fazem parte da mesma isoterma. Eu posso relacionar A com B, B com C, A com C, B com C, tanto faz, não tem o menor problema. A questão é que eu vou usar A com C, que acho mais simples. Então fica como? Pressão de A, volume de A sobre temperatura de A tem que ser igual a pressão de B, pressão de C no caso, desculpa, multiplicado pelo volume de C dividido pela temperatura de C. Olhando para o gráfico aqui, eu tenho pressão de A quanto? Pressão de A, que é 5. É uma isoterma, se é uma isoterma significa que a temperatura é a mesma, constante. Então vai ficar com pressão de A é 5, o volume de A está aqui, é 0,5. A pressão de C vale 1 e o volume de C eu não sei. Esse volume de C vai ser igual a quanto? 5 multiplicado por 0,5 é a mesma coisa que 2,5 metros cúbicos. Essa é a resposta. Essas questões não são complicadas, elas são como se fosse de aplicação direta, nós chamamos, né? Então anote tudo detalhadamente, não tem por que ter medo, tá bom? A próxima parte da aula ela vai relacionar o conceito de mol e número de Avogadro. Vamos relacionar isso dentro da equação de Clapeyron, aquele PV/nRT que a gente vai falar muito dele ainda, tá ok? Vamos estudar. Essa é a continuação da aula de gases, vamos continuar. Agora depois que nós verificamos agora a equação geral de gases, nós vamos fazer a aplicação dela para dentro da equação de Clapeyron. Nós estudamos as fórmulas básicas, P1, V1 sobre T1, que tem que ser igual a pressão 2, volume 2, a temperatura 2. A explicação que eu havia dado anteriormente era bem simples, na verdade. Eu disse que nós tínhamos o recipiente, e dentro desse recipiente nós temos uma pressão volume 1 e uma temperatura 1. E esse mesmo recipiente, ele sofre uma transformação. E essa transformação, como nós já havíamos falado nas aulas anteriores, significa que você muda as variáveis pressão, ou volume, ou temperatura, lógico, dentro das possíveis transformações de isobárica, isotérmica e isocórica, e chega a um novo estado, uma nova pressão, pressão 2, volume 2, uma temperatura 2. Mas, fundamentalmente, você tem que entender que é o mesmo gás, é a mesma amostra de gás dentro de recipiente, que é o número de mols. Ou seja, o número de mols 1 e o número de mols 2 é igual. Então, podemos dizer que esse P1V1 sobre T1, ou temperatura, né, é diretamente proporcional a N, onde esse N significa número de mols. Embora nós precisemos de uma explicação um pouco mais longa, esse número de mols também ele depende de uma variável chamada depende de uma constante. É chamada constante dos gases ideais, ou constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade, pegamos esse T aqui, ele está multiplicando, vai ficar como PV é igual a NRT, onde nós temos T, pressão. A princípio, nós vamos trabalhar com dois tipos de unidades para esses casos, para esses problemas. Tanto da unidade do Sistema Internacional, quanto para alguns fatores que ele pode relacionar. Vamos colocar aqui o primeiro caso, se P significa pressão. Essa pressão ela pode ser em ATM, atmosferas, ou Newton por metro quadrado. Ou outras, mas a questão fundamental é essa. Esse V significa volume. E esse volume ele pode ser dado em litros ou metros cúbicos. Esse N sempre, e isso é importante quando a gente for salientar, quando a gente for fazer a aplicação, significa número de mols. Esse número de mols é o número de mols de um gás. Esse R é a constante dos gases ideais. Deixa eu falar o valor dela, só um minuto aqui. Constante dos gases ideais. Ela pode ter dois valores específicos que eu vou colocar para vocês. E essa temperatura, sempre, necessariamente, ela tem que ser a temperatura em Kelvin. Sempre em Kelvin. Mas, o que significa esse R? Vamos dar uma olhada nisso. Esse R significa constante universal dos gases perfeitos. Quando nós temos a fórmula que eu já falei para vocês, PV igual a nRT, que nós vamos utilizar para fazer as análises em função do número de mols de um gás, esse R
Se a pressão for em atm, se o volume for em litros e a temperatura for em Kelvin, esse R vale 0,082. Por outro lado, se a pressão for em Newton por metro quadrado, o volume for em metro cúbico e a temperatura, óbvio, sempre será em Kelvin, esse R vale 8,31. Uma outra palavra, outra coisa importante, um outro resumo interessante quando a gente for relacionar isso daqui, isso aqui é número de mols, tá bom? Assim, o pessoal que está assistindo essa aula pela primeira vez, caso tenha alguma dificuldade para saber o que significa número de mols dentro de um problema, eu aconselho que revise agora, vai aparecer o link aí, da minha aula de o que é mol, da parte de química. Isso vai ser fundamental. Então, para nós fazer, nos exercícios que eu vou mostrar nessa aula, não se preocupe, eu vou mostrar como fazer. Mas para ter um aprofundamento melhor, eu sugiro fortemente que revisem essa aula de que é mol, de química. Apenas relembrando que normalmente esse assunto a gente vê no segundo ano, então parte de gases de química e física é muito parecida, isso juntando com molaridade, soluções que você estava estudando no segundo ano. Então, eu aconselho a revisar. Vai lá, vá por mim. Então, dito isso daqui, quando nós temos esses detalhes, e o que é esse N? Esse N é número de mols. E o que é o número de mols? O número de mols é a razão entre a massa do soluto, a massa do cidadão, a massa do gás, no caso específico aqui, dividido pelo peso molar. Deixa eu escrever isso daqui. Massa do gás, isso aqui é o peso molar. Apenas para relembrar, o que é peso molar? Por exemplo, vamos pegar aqui a água. A água ela tem um peso molar. Peso molar é o peso de 1 mol. Peso molar é o peso de 1 mol. Bom, na tabela periódica nós verificamos que a massa da água é 1 e do oxigênio vale 16. Para calcular o peso molecular da água, o peso molar da água, basta somar as massas de cada elemento. Apenas relembrando, embora não apareça nada, eu tenho um oxigênio aqui e 2 hidrogênios. Portanto, vai ficar 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais 1 vezes a massa do oxigênio, que vale 16. 2 vezes 1 é 2, 1 vezes 16 é 16. Isso aqui vai ficar 18 gramas, é um padrão, tá bom? 18 gramas por mol. O que significa 18 gramas por mol? Que 1 mol, que são 6,02 vezes 10 a 23, não esqueça que aqui é número de Avogadro, por favor. Relacionam-se aqui, nós temos aqui o que nós chamamos de o peso molecular, ou seja, 1 mol de água pesa 18 gramas de água. De novo, caso tenha alguma dúvida com respeito a mol, sugiro dar uma revisada em o que é mol na minha aula de Química Geral, pode verificar qualquer professor, para verificar essa definição, está bem? Então, dito isso, a gente pode fazer uma pequena derivação aqui nessa fórmula. Eu falei que a fórmula é PV igual a nRT. Me desculpem, tem uma frase para lembrar. A frase menos de duplo sentido que eu lembro é essa, olha. Palmeiras verdinho não resiste ao timão. Calma, calma, palmeirense. Outra coisa, a gente pode lembrar assim para o cara que é romântico, assim, olha. Por você, nunca rezei tanto. Olha, essa aqui é boa, né? É demais. Seja como for, esse N significa número de mols. Então, vai ficar como? Pressão, volume é igual a N. O que é número de mols? É a massa do gás dividido pela massa molar multiplicada por R multiplicado pelo T. Cuidado. Eu não estou pedindo, isso é muito importante, eu não estou pedindo para você decorar nada. Eu estou pedindo apenas para você lembrar o que é mols e fazer substituições necessárias caso o problema peça. Tá bem? Então, isso aqui é a equação geral, essa aqui é chamada equação de Clapeyron, não esqueçam isso, tá bom? Vou escrevê-la aqui de novo, esse nome é importante, chama equação de Clapeyron. Eu vou fazer um resumo geral aqui do que a gente viu até agora, e para a gente poder fazer essas aplicações, tá bom? Esse resumo que eu vou colocar, espero que vocês anotem, vamos lá. Então, vamos tentar recapitular o que nós aprendemos até agora. Quando nós temos o recipiente, esse recipiente ele está no estado 1. E, portanto, tem uma pressão 1, um volume 1 e uma temperatura 1. E nós mudamos as condições desse gás.
e ele passa agora para uma nova pressão, para uma pressão 2, para um volume 2, para uma temperatura 2. Naturalmente, aqui eu tenho o número de mols N e o número de mols N. A questão é que é o mesmo recipiente. Ele apenas sofre transformação das suas variáveis de estado. Perdão, das variáveis de pressão, volume e temperatura de um gás, é claro. A questão é que, vamos tentar escrever isso daqui. Quando eu tenho essa fórmula, vai ficar como isso daqui? É o mesmo recipiente, significa que é o mesmo número de mols do gás. Então eu tenho P1, V1 é igual a N, R, temperatura 1. E do outro lado eu tenho o quê? Eu tenho P2, V2 igual a N multiplicado por R pela temperatura 2. Então, deixa eu isolar esse número de mols aqui. Vai ficar como? Vai ficar que N é igual a P1, V1 sobre R, temperatura 1. E do outro lado vai ficar como? Isolo N. N é igual a quanto? A P2, V2 multiplicado, dividido pelo R pela temperatura 2. Como o número de mols antes e depois é o mesmo, porque óbvio, é o mesmo gás, o que nós temos aqui? Nós podemos escrever que P1V1 sobre R multiplicado pela temperatura 1 tem que ser igual a, mesmo número de N's, lembra? P2V2 R multiplicado pela temperatura 2. R é a constante dos gases ideais. Como o próprio nome já diz, parece que a câmera está esquisita. Como o próprio nome já diz, esse R significa constante, então cancela. A fórmula geral vai ficar como? P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre temperatura 2. E essa equação, portanto, que nós já conhecemos, né? Essa aqui se chama equação geral dos gases, né? Deixa eu escrever aqui. Equação geral dos gases. Vocês perceberam que pela dedução dela, ela vem da fórmula de Clapeyron. É bem interessante mesmo. Recapitulando agora, como nós estávamos falando anteriormente. Se a transformação, a gente já falou, se a transformação ela for isobárica, sempre a partir da equação geral. Se a transformação for isobárica, significa pressão constante. Cancela, pressão. Vai ficar como? V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Se for uma transformação isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica, significa volume constante. Cancela volume. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre temperatura 2. E, finalmente, se ela for uma transformação isotérmica, vai ficar como? Isotérmica, temperatura constante. Cancela. Pá. Vai ficar P1V1 é igual a P2V2. Embora tenha sido bem rápido o que eu tenho explicado, eu espero que tenham notado que todas essas equações elas são interdependentes. Você não tem que decorar, eu tenho que decorar um monte de equações. Não, quero que você entenda de onde elas vêm. Por quê? Porque todas essas equações derivam de uma única fórmula, PV-nRT. E a partir do PV-nRT você faz a dedução de todas as outras. Porque o número de mols de gás dentro de uma transformação, dentro do mesmo recipiente, é claro, é sempre o mesmo. Lógico, isso vai mudar, a gente pode complicar um pouquinho, mas a base é essa. Ficou claro? Bom, agora que nós já estudamos isso daqui, eu quero falar só um pequeno detalhe aqui que a gente vê em química, mas isso aí é fundamental para nós podermos entender algumas ideias. Só um minuto, rapidinho. Na verdade, eu quero ensinar... sim, tem mais uma coisa. Eu quero ensinar algo para vocês, tá bom? Tem um treco dentro da química, da física, que nós vamos estudar agora, que vai ser pedido para vocês, que é esse daqui. Deixa eu escrever aqui numa folha à parte. É esse daqui, olha. CNTP. CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. De novo, condições normais de temperatura e pressão. Isso significa duas coisas. Temperatura de 0 graus Celsius, que equivale a 273 Kelvin, e o volume. E a pressão, a pressão é de 1 atmosfera, ou 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Então, quando ele falar isso daqui,
De modo geral, também significa, em termos de litro, pelo menos por enquanto, significa um volume de 1 mol de 22,4 litros a cada mol. Mas não se preocupe com isso nesse momento, tá bom? Então, toda vez que falar CNTP, significa fundamentalmente temperatura 0 graus Celsius, que é 273 Kelvin, e pressão de uma atmosfera, ou 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Às vezes, dentro do cálculo, para relacionar para um número de mols, nós podemos lembrar que isso aqui equivale a 22,4 litros de um gás. Qualquer gás significa o volume de um gás. Qualquer gás que ocupará esse volume a 1 mol. O que nós vamos fazer agora vai ser uma série de exercícios para nós aplicarmos como funciona essa definição. Esses exercícios dessa aula, especificamente, elas são voltados mais para os tópicos de física. Consequentemente, nós vamos utilizar para os nossos exercícios unidades do sistema internacional. Ou seja, de modo geral, né? Só que a gente vai misturar um pouco, tá? Então, vamos fazer isso agora. Olá, aluno. Nós vamos iniciar agora os nossos exercícios de equação de Clapeyron, exercícios comentados de nível vestibular. Eu vejo que muitos alunos, às vezes, ficam pulando, passando rápido essa parte de exercícios. Olha, na verdade, a parte, na minha opinião, mais importante da aula, porque ensina como interpretar as questões do problema, como analisar, como aplicar na fórmula. Porque, sinceramente, a maior parte dos exercícios não é exatamente qual a fórmula que vai usar nesse caso. Não, não é. A gente tem que relembrar do conceito teórico. O Enem, todas as grandes provas hoje em dia, eles pedem conceitos teóricos muito mais do que cálculo. Embora a gente vá fazer o cálculo, a gente vai explicar a teoria por trás deles. E isso vai ser fundamental. Então essa preparação serve tanto para quem vai fazer o Enem, quanto provas mais técnicas, né, de outras faculdades. Então, por favor, anotem tudo detalhadamente. Parem a aula, voltem e fiquem atentos nos nossos exercícios, tá bem? Grande abraço, vamos estudar. Papel e caneta, bora lá! Esse é o exercício R44, da página 158, do capítulo 8, volume 2, Ramalho. Esse aqui vai ser o exercício 1. Observem aqui na nossa folhinha. Ele fala o seguinte aqui. 1 mol de um certo gás ideal exerce a pressão de uma atmosfera a 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin. Sendo a constante universal dos gases perfeitos, R igual a 0,082, determine o volume ocupado pelo gás. A primeira coisa que a gente tem que fazer, não importa o que o problema peça, nós temos que fazer é anotar os dados do problema. Ele fala que é o quê? 1 mol de um gás. Ele exerce uma pressão de 1 atmosfera a uma temperatura de 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin. Apenas lembrando que nós sempre temos que trabalhar com temperatura em Kelvin. Para quem não lembra, logicamente, temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Fique tranquilo. Beleza. Bom, dito isso daqui, vai ficar como? Ele quer saber, nessas condições, determine o volume ocupado por esse gás, sabendo que a constante R, que é a constante dos gases ideais, vale 0,082. Qual a fórmula que nós vamos utilizar aqui? Bem simples. Palmeiras verdinho não resiste ao timão. Quanto que vale a pressão? A pressão é 1 atmosfera. Quanto que é o volume? Sabe Deus. Qual o número de mols? É 1 mol. 1 mol do gás. Quanto que é o R? É 0,082. E qual a temperatura? A temperatura é igual a 273. Para efeito de estudo, tá? Eu vou utilizar a calculadora aqui para fazer essa parte, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Então vai ficar como isso daqui? Vai ser igual a 0,082 multiplicado por 273. Aqui é 1 mesmo. 0,082 multiplicado por 273. Isso aqui vai ser igual. Esse volume, né, no caso, esse volume é igual a aproximadamente 22, aqui está escrito 22,38. Eu vou trabalhar com 2 casas decimais, tá bom? 38, aqui acima a gente pode arredondar, depois desse cara aqui vai ficar 22,4 litros aproximadamente, tá bom? Isso aqui é um resultado bem tranquilo. Bora fazer mais uma? Esse aqui vai ser o exercício 2 para a gente. Observem aqui. Fala o seguinte. Certa massa
de um gás ideal ocupa o volume de 49,2 litros sob pressão de 3 atmosferas e temperatura de 27 graus Celsius. A constante universal dos gases perfeitos vale R igual a 0,082 atm multiplicado por litro dividido por mol multiplicado por Kelvin determina a letra A, o número de mols de gás, letra B, a massa do gás, sendo a massa molar do cidadão igual a 28 gramas por mol, letra C, o volume de 1 mol, ou seja, o volume molar desse gás nas condições de pressão e temperatura consideradas, ou seja, que ele deu. Bom, primeira coisa, deixa eu colocar aqui do lado do exercício, a primeira coisa que nós vamos fazer é anotar os dados do problema. Então, vamos lá. Questão número 2. Ele ocupa o volume, que ele falou, o volume de 49,2 litros, o volume desse gás, sob uma pressão que ele fala de 3 atmosferas. E a temperatura de 27 graus Celsius. Aqui eu já posso fazer bem rápido, tá bom? A gente não trabalha com graus Celsius, a gente trabalha com Kelvin, né? Para transformar a temperatura em graus Celsius para Kelvin, basta somar com 273, porque a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Isso aqui vai ficar 27 mais 273, isso aqui vai ser igual a 300K. É 300 Kelvin, não é 300 graus Kelvin, não existe isso. Beleza, continuando aqui, ele fala que a constante universal dos gases, o R, é igual a 0,082. Letra A, quer saber o número de mols de gás. O número de mols de gás a gente pode jogar direto na fórmula, né? Palmeiras verdinho não resiste ao timão. Quanto que vale a pressão? Deixa eu mudar a cor aqui para ficar bonitinho. A pressão vale quanto? 3 atm. O volume vale quanto? 49,2 litros nessas condições. Qual é, letra A, o número de mols do gás? É isso que ele quer saber nessa questão. Qual é o número de mols? Sabe Deus. Quanto que é o R? O R é a constante dos gases ideais, nesse caso. Quando a pressão está em atm e o volume está em litro, temperatura em Kelvin, óbvio, é igual a 0,082. E qual a temperatura? A temperatura é de 300K. Como é que nós vamos fazer esse cálculo aqui? Simplifica aqui, vai ficar quanto? Vai ficar 100, vai ficar 49,2, que é igual a N multiplicado por 0,082 multiplicado por 100. Isso aqui vai ser igual a 8,2. Então, esse N, esse cara está multiplicando, ele passa dividindo, vai ficar 49,2 dividido por 8,2. O número de mols desse gás vai ser igual a 49,2 dividido por 8,2. Isso aqui vai ser igual a 6 mols. Beleza, tranquilo. 6 mols do gás. Letra B, o que ele quer saber? Na letra B, ele quer saber a massa do gás. Mzinho. Apenas salientando o pessoal que está assistindo minhas aulas agora, M1 e M2 em química significa, M1 significa massa do soluto, M2 massa do solvente. Apenas para efeito de cálculo aqui, a gente vai colocar massa do soluto como sendo massa do gás. Tá? Esse M1 significa massa do gás. Para diferenciar desse Mzão, que significa massa molar, massa de 1 mol, que no caso é 28 gramas por mol, está escrito aqui no nosso problema. Ele quer saber que massa isso representa. É simples, a fórmula é simples. O número de mols, o que é? O número de mols é a massa do cidadão dividido pela massa molar. O número de mols eu achei que é 6. Qual é a massa dele? Boa pergunta. A massa que se encontra dentro do recipiente. Não esqueça que mols é quantidade de matéria, né? E a massa molar, quanto que é? 28. Isso aqui, esse M, vai ser igual a 6 multiplicado por 28. Isso aqui vai ser igual a 1,68 gramas do gás. Beleza. Letra C, que ele quer saber. Vou jogar para cá, tá bom? Letra C, ele quer saber o volume de 1 mol. O volume relativo a 1 mol desse gás. Bom, podemos fazer uma regra de 3 bem simples. Eu sei que 6 mols desse gás ocupa que volume? Ocupa o volume de 49,2 litros. Então, 1 mol ocupará que volume? X. X é igual a quanto? Observe que essa proporção, esses valores são sempre diretamente proporcionais. Então, a gente pode fazer o cálculo dessa forma. Vai ficar meio pelas extremas. Vai ficar quanto? 49,2 dividido por 6. Isso aqui vai ser igual a 49,2 dividido por 6. Isso aqui vai ser igual a 8,2 litros.
Não é complicado. Apenas para relembrar que 8,2 litros é o volume ocupado por um mol nas condições do problema. Nas condições de pressão e temperatura do problema, ok? Beleza. Agora vamos fazer mais um cálculo. Vamos tentar relacionar com transformações. Como é que funcionaria isso? Essas próximas duas questões que nós vamos fazer, questão 3 e questão 4, envolvem a mistura de equação de Clapeyron com a equação de gases, que nós já estudamos anteriormente. Aí nós vamos verificar como uma relaciona com a outra. Não é complicado, então prestem atenção. Questão 3. Certa massa de gás ideal exerce pressão de 3 atmosferas quando confinada a um recipiente de volume 3 litros a temperatura de 27 graus Celsius. Determine, letra A pressão que exercerá essa mesma massa quando colocada no recipiente de volume 3,5 litros e a temperatura de 177 graus Celsius. Letra B. O volume que deveria ter o recipiente para que a pressão dessa mesma massa gasosa fosse de 2 atmosferas a temperatura de menos 23 graus Celsius. A pergunta do problema... Vamos anotar os dados, né? Deixa eu colocar aqui. Fica mais simples aqui. Então, inicialmente, a nossa massa de gás ideal ela exerce uma pressão de 3 atmosferas, quando confinada a um volume 1 de 3 litros e uma temperatura 1 de 27 graus Celsius. 27 graus Celsius é 27 mais 273, que equivale a 300 Kelvin. Respira. Letra A. Ele quer saber... Letra A. Ele quer saber a pressão que exercerá P2, interessante. Essa mesma massa, quando colocada no recipiente de volume 2, igual a 3,5 litros, e a temperatura 2 agora é de 177 graus Celsius. Não esqueça que isso aqui não vale, né? Tem que ser em Kelvin, 177 mais 273, se eu somar, isso aqui vai dar 450 Kelvin. Beleza, pressão. Ora, isso aqui é bem direto. Isso aqui é transformação gasosa. Tem um estado inicial. Não esqueça que é o mesmo recipiente, pessoal. O mesmo recipiente. Que mudam as condições de pressão, volume e temperatura. Ou seja, a quantidade e número de mols do gás é a mesma. Então, vamos lá. A princípio, vai ficar como? Eu tenho P1, V1 sobre temperatura 1. Isso aqui tem que ser igual a uma pressão 2, volume 2 e uma temperatura 2. Isso aqui é transformação gasosa. Ora, vai ficar como? Quanto que vale a pressão 1? Vou dar a caneta. Aqui é 3. Quanto que é o volume 1? O volume 1 é 3. Quanto temperatura? A temperatura é de 300 K. Isso aqui vai ser igual a pressão 2, que é, sabe Deus, multiplicado pelo volume 2. O volume 2 é 3,5 dividido pela temperatura, que é 450. Aqui cancela. Bem simples mesmo. Isso aqui vai dar 9. Fazendo o cálculo aqui, vai ficar como? Deixa eu... Calma. Depois eu volto com o exercício. Esse aqui vai ficar como? Vai ficar... P2 multiplicado por 3,5 é igual a 9 multiplicado por 45 dividido por 30. Já simplificou um pouquinho, né? Esse aqui vai ficar quanto? Aqui dá para dividir por 3 aqui. Dividir por 3 aqui vai dar 15. Dividir por 3 aqui vai dar 10. Então vai ficar como isso daqui? P2 multiplicado por 3,5 é igual a 9 multiplicado por 15 dividido por 10. Já começou a simplificar um pouquinho. P2 vai ser igual a quanto? 9 vezes 15, que é igual a 135 dividido por 10. Isso aqui vai ser igual a 13,5 dividido por 3,5. P2 vai ser igual a quanto? Isso aqui vai dar aproximadamente 3,86, eu vou colocar, tá bom? Atmosferas. Assim, desculpem. Eu coloquei 3,86 porque eu vou trabalhar com 2 casas decimais esse problema, tá bom? De modo geral, é assim que aparece nos vestibulares. Observe que a casa depois do 5 é o 7. Aí, pela regra de arredondamento, se esse número aqui é o algarismo duvidoso, né? Esse último, depois do algarismo duvidoso, ele for maior ou igual a 5, você arredonda para cima.
Se ele for menor do que 5, você deixa como está. Então vai ficar 3,86 atm. Letra B. Qual a pergunta dele? Letra B. Letra B ele fala: o volume que deveria ter o recipiente, volume, vou chamar de volume 3, por assim dizer, para que a pressão dessa mesma massa gasosa fosse 2 atm. Pressão 3 equivale a 2 atmosferas. E uma temperatura que ele fala, temperatura que eu vou chamar de temperatura 3, de menos 23 graus Celsius. Menos 23 graus Celsius, já falei várias vezes, basta somar com 273, vai ficar menos 23, somando com 273, isso aqui vai ser igual a 250 K. O que ele quer saber? Ele quer saber o volume final aqui. Não esqueça que isso aqui é o estado inicial, isso aqui é o estado final. E ele quer saber o volume desse estado final. Aplicação indireta de fórmula. Vai ficar como isso daqui, P1V1 sobre temperatura 1. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a pressão 2, volume 2 sobre temperatura 2. Apenas salientando que esse exercício aqui, na verdade, é em transformação gasosa, só para a gente relembrar. Quanto que vale a pressão 1? A pressão 1 é de 3 atmosferas. O volume 1 é 3, a temperatura 1 é 300. Que é igual a pressão 2. Pressão 3, volume 3, temperatura 3. Pressão 3 vale 2. O volume 3 é sabe Deus. E a temperatura 3 é quanto? 250 K. Cancela aqui, cancela aqui. Isso aqui vai ficar quanto? Eu vou passar o jogo do espelho, vai ficar 2 vezes V3 é igual a 25 multiplicado por 9 dividido por 30. Isso aqui vai ser igual a quanto? 2V3 vai ser igual... Bora fazer direto aqui. Vai ficar 25 vezes 9 dividido por 30. Isso aqui vai ser igual a 7,5. Esse volume 3 vai ser igual a 7,5 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 3,75 litros. Não é muito complicado, na verdade. É bem interessante a questão. Então, bora lá. Bora fazer mais uma desse tipo. Agora com um pouco de equação de Clapeyron, modificando também para transformações gasosas. Vamos lá. Bom, vamos agora à questão 4. Ele fala o seguinte: certa massa de gás ideal, sob pressão de 3 atmosferas, ocupa um volume de 20 litros, a uma temperatura de 27 graus Celsius, ou seja, 300 K. Determine, letra A, o volume ocupado. Ele quer saber o volume ocupado pelo gás a 127 graus Celsius e sob uma pressão de 6 atmosferas. Letra B, a pressão que o gás exerce é 27 graus Celsius quando ocupa o volume de 40 litros. E letra C, em que temperatura o volume de 40 litros do gás exerce a pressão de 5 atm? Bacana, interessante. Bom, de novo isso daqui a gente vai trabalhar com transformação gasosa, bem interessante mesmo. Então vamos lá, vamos anotar aqui os dados para essa primeira questão. Letra A. Então, certa massa de gás ideais, inicialmente, quando ele começa assim, inicial, né, pressão de 3 atmosferas, ele ocupa o volume inicial de 20 litros, a uma temperatura 1, que ele fala que é de 27 graus Celsius, que é, como já falamos várias vezes, é 300 Kelvin. Basta somar com 273. Letra A, ele fala o seguinte aqui, ele quer saber o volume ocupado pelo gás, volume 2, interrogação, a uma temperatura 2 de 127 graus Celsius. 127 graus Celsius não rola. Isso aqui a gente tem que transformar para Kelvin, vai ficar 127 mais 273. Isso aqui vai ser igual a 400 K. E sobre uma pressão 2, óbvio, de 6 atmosferas. Bom, dito isso daqui, vamos fazer a aplicação direta. Isso aqui é transformação, estado inicial, estado final. Como é que vai ficar o cálculo? P1V1 sobre temperatura 1. Isso aqui tem que ser igual a pressão P2V2 sobre temperatura 2. Quanto que vale? Quanto que vale? Esse aqui vai ficar como? P1V1 sobre T1, que é igual a P2V2 sobre T2. Isso aqui é tranquilo. Bom, dito isso daqui, vai ficar como? Quanto que vale a pressão 1? A pressão 1 vale 3 atmosferas. Quanto que vale o volume 1? O volume 1 vale 20 litros. Quanto que vale a temperatura 1? A temperatura 1 é de 300 K. Quanto que vale a pressão 2? A pressão 2 é de 6 atmosferas
E quanto que vale o volume 2? Volume 2 é sabe Deus. E quanto que é a temperatura 2? A temperatura 2 é 400K. Então, cancela aqui. Beleza. 6 dividido aqui vai dar, ficar quanto? 2. Aqui dividindo vai dar 10. Então, quem que sobrou aqui? Sobrou 10 sobre 3, que é igual a V2 sobre 4. Vai ficar quanto? V2 é igual a 3 vezes V2, que é igual a 40. V2 é igual a 40 dividido por 3. Isso aqui vai ser igual a 13,33 litros. Beleza. Essa foi a letra A. Ok? Vamos pegar agora a letra B. Deixar aqui o exercício bem aqui no cantinho, só para a gente pegar alguns detalhes, tá bom? Beleza. Letra B, o que que ele fala? Ele quer saber aqui a pressão desse mesmo gás. Letra B. A pressão desse gás, vou chamar de pressão 2, tá bom? A pressão desse gás, quando ele exerce, tem uma temperatura agora de 27 graus Celsius. Ou seja, 300K. E quando ocupa um volume, volume 2, que ele fala de 40 litros. É interessante porque a temperatura 1 e a temperatura 2 é a mesma. Significa que isso aqui é uma transformação isotérmica. Então vai ficar como? Fórmula. Fórmula vai ficar P1, V1 sobre temperatura 1. Tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a P2, V2 sobre temperatura 2. Então quanto que vale a pressão 1? A pressão 1 vale 3. Aliás, temperatura é a mesma, cancela. Transformação isotérmica. A pressão 1 vale quanto? Vale 3. Quanto que vale o volume 1? Vale 20. Quanto que vale a pressão 2? Essa é a pergunta do problema. Quanto que vale o volume 2? O volume 2 vale 40. Simplifica aqui. Vai ficar 2. Então, essa pressão 2 vai ser igual a quanto? Jogando para cá. Essa pressão 2 vai ser igual a 3 dividido por 2. Essa pressão 2 equivale a 1,5 atmosferas. E agora, para acabar, a letra C, o que ele fala? Em que temperatura, temperatura 2, o volume de 40 litros, volume 2, 40 litros, exerce uma pressão 2 de 5 atmosferas. Não esqueça disso, uma coisa óbvia, a gente sempre está relacionando o antes, isso aqui é o antes, é o início. Depois a gente vai se preocupar com o que é aqui, o depois, tá bom? Então vamos lá, como é que vai ficar esse cálculo? A fórmula é a mesma, né? Vai ficar como? Sempre a mesma, P1, V1 sobre temperatura 1. Tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a P2, V2 sobre temperatura 2. Quanto que é a pressão 1? A pressão 1 é 3. Quanto que é o volume 1? O volume 1 é 20. Quanto que é a temperatura 1? É 300K. Quanto que é a pressão 2? 5 atmosferas. Quanto que é o volume 2? É 40. Quanto que é a temperatura 2 nessas condições? Essa é a pergunta do problema. Aqui cancela. Aqui fica 2. Aqui vai ficar quanto? Aqui vai ficar, fazendo cálculo para cá, só para terminar mesmo, né? Tudinho, pessoal. Isso aqui, olha, vai ficar aqui, vai ficar 100. Vai ficar 1 sobre 100 é igual a quanto? A 5 vezes 2 vai ficar quanto? 10 sobre a temperatura 2. Meio pelos extremos vai ficar T2 é igual a 100 vezes 10. Isso aqui vai ser igual a 1000 Kelvin. O objetivo aqui dessa parte, desse momento, dessa questão aqui, foi mais entender como é que funciona a aplicação da fórmula, a interpretação. Não foi complicado. Anote tudo detalhadamente, tá bom? Vamos fazer mais uma. Vamos lá, essa agora é questão 5. Ainda dessa parte de exercícios. É bem legal. Ele fala o seguinte aqui. Um recipiente indilatável, ele contém 6 mols de um gás perfeito a uma temperatura de 227 graus Celsius. Um manômetro acoplado ao recipiente acusa certa pressão. Determine o número de mols do gás que deve escapar
Para que o manômetro não acuse variação de pressão quando o sistema for aquecido até 327 graus Celsius. Antes de explicar alguns detalhes, vamos anotar os dados do problema. Que essa questão 5 é um recipiente indilatável. Recipiente indilatável significa que o volume não altera. É como se fosse uma panela de pressão. Você pode aumentar, diminuir a pressão, aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura. Mas o volume da panela permanece o mesmo, óbvio, né? Então, em dilatável, ele contém 6 mols de um gás perfeito a uma temperatura, que ele fala, uma temperatura 1 inicial, que ele fala de 227 graus Celsius. 227 graus Celsius não conta, isso aqui é 227 mais 273. Isso aqui vai ser igual a 500 K, temperatura absoluta. Determine o número de mols que deve escapar. Quando ele quer saber o número de mols que deve escapar, é porque no recipiente eu tenho o número de mols 1. Depois, quando escapa o gás do recipiente, eu vou ter um número de mols 2, um número de mols final, menor. Essa variação do número de mols é a diferença entre o número maior e o número menor. Ou seja, é como se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse 10 mols de um gás aqui, e no final eu tenho 8. Variou quanto? Aí tu fala, variou 2. É assim que a gente vai calcular. Então, desse problema aqui, o que mais ele fala? Determine o número de mols do gás que deve escapar, continua a leitura aqui do problema, para que o manômetro não acuse variação de pressão. Não acusar variação de pressão significa que a pressão não varia. Óbvio. Então, você tem uma transformação isobárica. Isobárica significa pressão constante. Até uma temperatura 2, que ele quer saber, que ele fala aqui, de 327 graus Celsius, que equivale a 327 mais 273, que equivale a 600 K. Beleza, aqui. Como nós já falamos anteriormente, quando a gente fala transformação com número de mols, toda vez que ele fala transformação gasosa e número de mols, é a fórmula PV/nRT. Olha para mim. É PV/nRT antes, PV/nRT depois. Simples. Entendido? De novo. Toda vez que ele falar transformação gasosa que envolve o número de mols, que varia, ou vai para outro recipiente, que liga uma válvula, tal, não sei o quê, é sempre PV/nRT. Antes, respira. Sobre depois. Isso é uma relação. Relação é uma divisão. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos escrever assim. P1V1 é igual a N1, R, temperatura 1. Dividido por P2V2 igual a N2 multiplicado por R pela temperatura 2. Isso aqui se chama relação. O que a gente está fazendo é a relação do que havia antes, matematicamente falando, claro, né? Antes, da situação antes, e após o bendito vazamento, né? Que ele colocar lá a nova temperatura, lá depois. O nome disso, pessoal, chama-se relação. É assim que você deve fazer. Henrique, tem outra maneira de fazer? Rapaz, essa é a maneira mais simples. Vá por mim, tá bom? Ficou claro? É bem simples mesmo. Não inventa a fórmula, não. Então, não esqueça a pergunta do problema. A pergunta do problema é qual a variação do número de mols, ou seja, quanto escapou. A gente já sabe quantos mols tinham antes. 6 mols. Eu quero descobrir o que tem no final. Porque se eu descobrir o que tem no final, por subtração simples eu posso descobrir quanto que escapou. Entendeu a ideia, a parada? Beleza. Vamos cancelar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, vamos lá, brincadeira. É indilatável. O que significa isso, indilatável? O volume não varia. Corta, corta. Ele falou que a transformação é isobárica. O que significa isobárica? Pressão constante. Já corta, corta. R é a constante dos gases ideais. Constante dos gases ideais significa 0,082, ou seja, o que valor lhe der. A questão é que, bom, é constante, é mesmo. Eu posso cancelar aqui. Quem é que está sobrando para mim? Por favor, uma palavra de cautela. Quando eu cancelo aqui, não fica zerado, fica 1, tá bom? Então, 1 é igual a quanto? A N1 T1 sobre N2 T2. Esse cara aqui está dividindo, ele passa multiplicando. Vai ficar N2 T2 igual a N1 T1. Meu Deus do céu, que lindo! Olha, quanto que vale o número de mols no final? Fala, sabe Deus. Quanto que é a temperatura no final? É 600. Qual é o número de mols no início? É 6. E qual a temperatura inicial? É 500. Aqui ficou quanto? Vai ficar N2 multiplicado por 6
é igual a 6 vezes 5. 6 com 6. N2 vale quanto? 5 mols. Interessante. Então, antes, lá no gás, eu tinha quanto? 6 mols. Lá dentro do recipiente, perdão. E depois que uma parte vazou, quando aumentei a temperatura, eu vou ter 5 mols no final, sobrando. Esse aqui sobrou, esse aqui sobrou. Consequentemente, qual foi a variação de mols? Tinha 6 reais, foi para 5 reais, eu perdi 1 real, ou seja, 1 mol de gás. Lindo, não é verdade, essa questão? Eu gostei dela. Anote detalhadamente tudo. Revise as questões. Faça os exercícios. Agora eu vou passar para vocês os exercícios um pouco mais elaborados de transformações gasosas, um pouco mais complicados. Então, anotem aí, tá bom? Vamos lá. Questão 6. Essa questão é um pouco mais elaborada, então prestem atenção nos detalhes. Ele fala o seguinte aqui. Fuvest de São Paulo, uma certa massa de gás ideal, inicialmente uma pressão P0, volume V0 e temperatura T0, é submetida à seguinte sequência de transformações. Número 1. Primeiro ela é aquecida a pressão constante até que a sua temperatura atinja o valor 2T0. 2. É resfriada a volume constante. Em sequência, é tudo uma sequência, né? Até que a temperatura atinja o valor inicial T0 e finalmente 3 é comprimida a uma temperatura constante até que atinja a pressão inicial P0. Olha, ela parece complicada essa questão. Ela não é complicada não, ela é um pouco trabalhosa. Ela vai dar um pouco de trabalho assim, em termos de anotações de problemas. Então vamos lá. Questão 6 pra gente, né? Então, ele fala aqui que certa massa de gás ideal, pressão 1 vale quanto? P0. O volume 1 é V0. E a temperatura 1 é a temperatura T0, ou seja, a temperatura inicial. Aí ele sofre uma transformação. Tá bom? Ele sofre uma transformação, que eu vou chamar de aqui, P1, agora em romano, né? É aquecida a pressão constante, ou seja, P1 é igual a P0. Pressão constante significa que ela não mudou. Se antes era P0, agora vai ficar P0 também. Até que sua temperatura 1 logaritmo romano, seja igual a quanto? Seja igual a 2T0. Que legal. Observem aqui que ele não falou qual é o volume 1 do logaritmo romano. Eu não sei. Vamos ter que calcular. Ficar como isso aqui? P1 V1 sobre T1 é igual a P1 logaritmo romano, V1 logaritmo romano, sobre temperatura aqui. O P1 vale quanto? P0. O V1 vale quanto? V0. Quanto que vale o T1? Vale T0 também. É quando a gente faz cálculo assim, não tem medo de trabalhar com variáveis não, até mais fácil. O P, ele diz que ele muda a pressão constante, P0 também, né? O volume quanto que é, sabe Deus, faço a menor ideia. Quanto que é a temperatura 1 que ele está relacionando e falando aqui? A temperatura 1 é 2T0. Então, fazendo o cálculo aqui, a relação, cancela, cancela. P0, P0 cancela. Vai ficar quanto? V1 vai ser igual a 2V0. Olha, já começou a melhorar a minha vida. Vamos lá. O que acontece agora? Já começou, olha só. Já começou a melhorar a minha vida. Vamos ver a segunda parte agora. O que ele fala? 2. É resfriada com volume constante. Ora, volume constante, V2 não é agora, né? Volume constante significa que o volume não mudou. Antes, eu acabei de descobrir que o volume é 2V0. Então, continua sendo 2V0. Até que a temperatura atinja o valor inicial T0. Ou seja, a temperatura 2 aqui é quanto? T0. Vocês perceberam que ele não falou da pressão? Então, eu vou dizer que essa pressão 2 vale, sabe Deus. Eu tenho que descobrir. Tá? Vou colocar aqui um pouco para cá o cálculo. E vou fazer a relação, tá bom? Bom, agora que eu já sei, vai ficar como isso daqui? Não esquece que a transformação foi daqui para cá. Essa aqui foi a primeira transformação. Agora vamos para a segunda transformação, tá bom? Primeira transformação, segunda transformação. Vai ficar como? Daqui para cá, tá? P1, V1 sobre T1 é igual a quanto? P2
P2 sobre temperatura 2. Quanto que vale o P1? Vale P0. Quanto que vale o volume 1? Vale 2V0. Quanto que vale a temperatura 1? Temperatura 1 vale 2T0. Quanto que vale o P2? P2 é... Bom, sabe Deus essa pergunta, né? Quanto que é o volume 2? 2V0. E quanto vale o T2? Vale T0. Olha, ficou legal. Dá pra gente simplificar bastante aqui. Vai ficar como isso daqui? Vai ficar T0, T0 cancela, V0 com V0... 2V0 com 2V0 cancela. Então vai ficar como? Temos que isolar o P2, né? P2 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a P0 sobre 2. Olha, já ficou interessante. P0 sobre 2. Agora, há uma terceira transformação. Ele diz o seguinte: é comprimida a temperatura constante. Temperatura constante, então a temperatura 3 aqui vai ser a mesma anterior, T0. Até que a pressão atinge a pressão inicial P0. Então a pressão 3, nessa transformação daqui para cá, vai ser igual a quanto? P0. Ele não falou do volume. Temos que fazer o volume, V3. Vai ser igual a alguma coisa. Bacana. Beleza. Então, fazendo o cálculo, como vai ficar esse daqui? Vou fazer aqui, deixar aqui, vai ficar como? Não esqueça que é desta transformação para essa, tá? Então, vai ficar quanto? P2, V2, sobre temperatura 2, é igual a quanto? P3, V3, sobre temperatura 3. Quanto que é o P2? Está aqui, ó. P0 sobre 2. Quanto que é o V2? Está aqui, 2V0. Quanto que é a temperatura 2? Temperatura 2 vale T0. Quanto que é a pressão 3? A pressão 3 aqui vale P0. O volume 3 é sabe Deus, que eu não sei realmente. E quanto que vale a temperatura 3? A temperatura 3 vale T0. Olha, ficou bacana. Aqui eu posso cancelar. 2 com 2 cancela também. P0 com P0 cancela também. Então ficou como? Esse último aqui. V3 igual a V0. Acabou o cálculo. A parte final, letra A, né? Essa aqui foi a letra A, desculpe. Calcule os valores de pressão, volume e temperatura no final de cada transformação, tá? Já estão calculados. Letra B. Represente a transformação no diagrama pressão pelo volume. Deixa eu só arranjar um pedaço de papel aqui, dá pra gente fazer. Para fazer esse gráfico aqui, na letra B, que é o gráfico ele quer saber o gráfico de pressão pelo volume, temos que verificar as pressões que existiam no recipiente. Quais são as pressões que eu tenho? P0, P0 e P2. Muito bem. Vou dizer que isso aqui vale P0 e aqui no meio vale P0 sobre 2, que é metade. Volume, né? Volume, quais são os volumes que eu tenho? V0, 2V0, V0 de novo. Então, aqui vale V0 de novo, a gente descobriu. Então aqui vai ficar quanto? Aqui eu vou chamar de V0 e aqui de 2V0. Faça um bonitinho o gráfico, né? Importante, né? Então, quais foram as transformações que nós tínhamos aqui? Inicialmente, nós tínhamos uma pressão 0 e um volume 0. Depois tivemos uma pressão 0 e para cá 2V0. Isso aqui eu vou chamar de transformação 1. Depois foi de P0 para que temperatura? P0 sobre 2. Para que volume? Também. Para 2V0, ou seja, veio para cá. Essa transformação aqui, vou chamar, isso aqui é sentido, né? Isso aqui é a transformação 2. E finalmente essa última, observem que essa última foi uma isoterma, né? Temperatura constante, passou de 2V0 para V0.
com a pressão de P0 sobre 2 para P0, aumentou, né? Então fez isso, né? Não esqueça que isotérmica é uma parábola, né? Fica bem bonitinho assim, uma parábola. Isso aqui foi a transformação 3. Eu gostei dessa questão, muito legal. Tem um conceito teórico bem interessante. Observem aqui no gráfico, pessoal. Dê uma olhada aqui, ficou bem bacaninha mesmo. Ficou bem legal. Ficou bem legal mesmo. Observem que nesse caso, que nós temos aqui, esse primeiro aqui, deixa até... É um preciosismo da minha parte, na verdade. É só para ficar bonitinho mesmo. Aqui, essa transformação 1, essa transformação isobárica, né? Uma transformação isobárica porque a pressão é constante. Aqui, uma transformação isocórica. Volume constante. Perceberam que o volume permaneceu mesmo? E aqui uma transformação isotérmica. Não esqueça que a gente já tinha ensinado isso na aula anterior. Transformação isotérmica, em o gráfico pressão pelo volume, ele é uma parábola. Então está aqui a curva dela. Isso aqui é uma isoterma. Bem legal. Isoterma ou isotérmica, é a curva, né? É a transformação isotérmica. É isso, anotem tudo detalhadamente. Eu gostei disso, ficou bem legal. Bem legal essa questão mesmo. Pessoal, tem que estudar. Não é muito complicado. É uma questão de anotar detalhadamente. Mandem dúvidas se vocês tiverem, tá? E vamos estudar, tá ok? Abraço.